Paz do Senhor, estamos aqui mais um momento, mais uma oportunidade que Deus tem nos dado para deixarmos uma reflexão da palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 10, mas eu vou ler só o 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Muitos leem essa passagem, pregam essa passagem, usa ela de várias formas. Mas eu digo a vocês que essa palavra, ela é de uma responsabilidade tremenda. Tremenda. Porque aqui mostra a responsabilidade do líder diante de Deus, diante dos homens. Mostra a responsabilidade dos crentes, em geral, diante de Deus e diante dos homens. E aqui começa a responsabilidade dos líderes, daqueles que servem a Deus no geral. E precisamos entender alguns sinais de alerta. Líderes precisam de sinais de alerta. E aqui está, na Bíblia Sagrada, alguns sinais de alerta para nós. Primeiro, não erreis. Forte essa palavra. Porque todos nós erramos. Todos nós falhamos. Mas quando eu venho para esse versículo, é um imperativo, é uma ordem de Deus. Não erreis. Então nós temos que orar, buscar, clamar a Deus, para que o seu poder, a sua unção, a sua graça, nos envolva de uma forma profunda, poderosa e gloriosa, para que possamos errar o mínimo possível, porque seremos responsabilizados pelos nossos erros diante de Deus e diante dos homens. Podemos tomar qualquer decisão, mas saiba que Deus te pedirá conta dessas decisões. Você que é líder, lidera 10, lidera 50, lidera 100, lidera 500, lidera 1000, lidera 2.000, 5.000 pessoas, ou 10.000, 30.000, 100.000, não interessa. A Bíblia é para todos. A Bíblia é para o que lidera 3, como para o que lidera 1 milhão. É o mesmo peso de palavra, é o mesmo peso de sentença. Então, seremos responsabilizados pelas nossas decisões, diante de Deus e diante dos homens. Responderemos diante de Deus e diante dos homens. Eu estou vendo muita gente por aí viver como se não fosse ter que dar satisfação a Deus. Como que se não fosse pedido conta um dia. Como se Deus não precisa responsabilizar. Tome cuidado. O versículo 7 de Gálatas, capítulo 6, começa dizendo: não erreis. Então, oremos e clamemos para que possamos errar o mínimo. Porque errar, eu erro, você erra, todos nós erramos. Mas responderemos pelos nossos erros diante de Deus e diante dos homens. Então ele começa: não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Pronto, acabou. Deus não se deixe escarnecer.
Ele até permite muitas coisas pelos ímpios, pelos ignorantes, pelos que não têm conhecimento da verdade do Evangelho e do próprio Deus. Mas tem muitos líderes, Brasil afora, crentes, que estão vivendo como se não existisse lei, regras, Bíblia e um Deus que pedirá conta a cada um. Estão vivendo desregradamente em todas as áreas da vida. Não tem mais temor, não tem mais aquele tato, aquele zelo, aquele cuidado com as coisas de Deus, com as decisões pautadas segundo a vontade de Deus. Estão tomando decisões à torta e à direita, aonde muitas dessas decisões Deus não está presente. E Deus pedirá conta disso, porque isso não terminará bem. Então, um crente, um líder, um pastor, um evangelista, um servo de Deus, que toma decisões sem consultar Deus, por puro capricho, pela maldade dos bons, está cheio de gente boa dentro da igreja ou até liderando, mas cheio de maldade. Não, vou fazer só isso aqui, ele é bom, mas ele precisa desse castigo aqui, ele precisa, e muitas decisões Deus não está no meio. E por isso tanta coisa ruim e errada está acontecendo na igreja, no Brasil e no mundo. Mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você semear, você vai colher. Guarde isso aí. Você está fazendo maldade para muita gente dos bastidores, você vai colher isso aí lá na frente. Você está servindo de pedra de tropeço para muitos servos de Deus, servas de Deus, e isso vai te custar caro lá na frente. Você está caluniando pessoas, nos bastidores você está levantando contra verdadeiros e verdadeiras servas de Deus, para que dificulte o máximo o trabalho deles para o reino de Deus. Cuidado, porque isso terá uma colheita. É a Bíblia que diz: tudo que o homem semear, ele ceifará, ele vai colher. Então, o que você está plantando, meu irmão? O que você está semeando? Líder, o que você está semeando na vida dos seus liderados? O que você está, de fato, plantando na vida dos seus liderados? Tome cuidado, porque espero que você esteja semeando o verdadeiro ensino da palavra. Eu espero que você esteja semeando a verdadeira direção de Deus na vida deles. Eu espero que você esteja semeando aquilo que de fato Deus tem te orientado. E não as vaidades da sua cabeça. E não as vaidades do seu ser. E não as vaidades do seu liderado, massacrando da sua liderança, massacrando os liderados pelo capricho das vaidades da sua liderança. Cuidado com um dia após o outro, porque a colheita pode chegar e chega logo ali, rápido. A fatura, uma hora ela chega. A conta, uma hora ela chega. Então vai semeando coisas verdadeiras, para que lá no futuro você colha também isso. Ele continua aqui o versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Então, todos que se entregam à carne, primeiro, não agrada a Deus. A Bíblia diz que os que estão na carne não agradam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8, versículo 16. Os que estão na carne, os que andam na carne, os que vivem na carne, os que tomam decisões baseadas na carne, nas vaidades humanas, não agrada a Deus. E terá uma colheita. Os que semeiam na carne colherão corrupção.
E o que tem de gente colhendo corrupção, porque semeou tanto tempo na carne, não está escrito. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Ceifa, semeia no Espírito. Abra mão das suas vaidades pessoais e se renda à vontade verdadeira do Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe fazer o melhor. E você vai colher a vida eterna. Louvado seja Deus. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Não cesse de fazer o bem. Não cesse de ajudar. Não cesse de abençoar. Não cesse de estender as mãos abençoadoras, porque a Bíblia diz que ao seu tempo nós vamos colher muitas bênçãos. Nós vamos ceifar muitas bênçãos do Eterno. Abençoa-as, estenda as mãos, semeia. Ainda que aqueles que você semeou, ajudou, tanto abençoou, vire as costas para você amanhã, Deus é justo, está tudo anotado, e Ele te recompensará na terra e na vida eterna. Pedro um dia disse para o Senhor Jesus: largamos tudo para servir e andar com o Senhor. O que nós vamos receber? Jesus disse: 100 vezes na terra e a vida eterna no porvir. Então não cesse de fazer o bem. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Nós não podemos passar a perna em Deus. Ele vê tudo e não deixará passar nada desapercebido. Nada desapercebido. Sabe o que eu vejo hoje? Muitas pessoas ajudam muita gente, mas esquece os domésticos da fé. Esquece a sua própria igreja. Os dízimos, as ofertas, é para sustentar o reino num todo, mas não podemos descuidar, abandonar daquele pequenino rebanho que está sobre os nossos cuidados. Está cheio de necessitados lá aonde você pastoreia, aquele grupinho de 50, aquele grupinho de 30, aquele grupinho de 100, de 200, está cheio de necessitados lá. E a Bíblia diz: façamos o bem a todos, mas, tem um mas aqui, mas principalmente os da sua família espiritual, mas principalmente os domésticos da fé. Que voltemos a amar mais e a falar menos. Que o nosso amor cristão seja menos teórico e mais verdadeiro, mais sincero e mais prático. Que o nosso amor cristão seja menos concreto, terra, lote, construções, e seja mais pessoas, vidas, humanidade. Essa é a palavra que Deus me deu após o meu período de oração. Que Deus te abençoe. Isso que eu acabei de falar são responsabilidades.